voltamos hoje com Mulheres na Real. A minha convidada de hoje, faz muito tempo que eu estou alinhavando para fazer essa entrevista, porque ela é um pouco que contradiz a minha filosofia. Aquela ideia de que a mulher pode tudo, o lugar de mulher é onde ela quiser, eu não concordo. Só que cada vez que eu lembro desta minha convidada, eu mordo a língua. Porque esta mulher vai aonde ela quiser. Ela alcança espaços e patamares e ela projeta. E ela alcança. É uma mulher de muitas faces. Eu diria que ela é uma mulher multimídia. Ela tem muita paciência para chegar onde ela quer. Mas ela tem muita segurança, muita confiança nela, e eu acredito que a gente vai saber agora se ela tem também a autoestima muito grande, porque a qualquer hora do dia que eu encontrar, ela está sempre assim, ó, maravilhosa, pronta para a festa. A minha convidada de hoje é a minha amiga Clarice Baú. Baú, tudo Clarice? Bem? Isso. Na verdade, só tenho que agradecer todos esses elogios, né? Vou sair me beijando aqui o ombro, porque se eu sou tudo isso, já tá bem bom, né? Já não posso faz encerrar. uma retrospectiva da tua vida. Até nem dá tempo, né? Vamos fazer hoje, então? Vamos lá, vamos. Quando eu te conheci, tu era professora de educação física. Sim, eu iniciei minha carreira profissional. Tu é daqui de Farroupilha? Sou de Bento Gonçalves. Ah, tu é de Bento. Mas vim pra cá com 7 anos. Uhum. E comecei, então, a estudar no Colégio Estadual Farroupilha, onde depois fui professora de educação física e também diretora por 15 anos, onde acabei me aposentando. Mas eu comecei, então, como professora de educação física, fiz concurso público estadual, comecei no Vive Magione, né, fiquei 6 anos lá dando aula, depois passei para o estadual e fiquei até me aposentar com 25. Concomitante, eu trabalhei no CNC, 25 anos. Ah, tu chegou a ficar 25 anos no CNC. Minha carteira de trabalho, a única assinatura é da escola CNCista. É o único trabalho de carteira assinada Sim. que tu teve. Mas 25 anos, né? Mas 25 anos em sala de aula, tu fosse professora, tu sabe a dificuldade que é da gente ter a persistência de estar lá todo esse tempo, né? E me mantive também na direção por 15 anos, então saí um pouco de sala de aula. Né? Eu já lembro de ti no estadual como diretora sempre, né? E não como professora. Mas quando eu lembro de ti no CNC, eu lembro de ti em sala de aula. Isso, dando aula de educação física, levando aqueles os alunos para os jogos. Esguios, sempre com uma bola na mão, alguma coisa. Vamos. Sempre. E depois, então, eu fiz também Direito, né? Onde tem um escritório há 29 anos, né? Baú Porto Couto Advocacia, onde tenho lá minha filha, meu genro, né? E mais 3 advogadas e uma estagiária. Não resume tanto. Tu fez Educação Física. Educação Física e depois já resolveu fazer Direito. Eu acho que uns 4 anos depois, assim, eu comecei a fazer a faculdade de Direito. Por quê? Porque eu me dei conta que eu ia ter que trabalhar muito para ter aquilo que eu precisava. E minha família precisava. Então, eu tinha que investir em alguma outra coisa, né? E eu sempre apoio essa questão da qualificação, né? Pra gente chegar onde a gente quer, tem que ter uma qualificação. E daí eu fiz Direito. Demorei, assim, mais do tempo previsto, porque eu tinha que trabalhar. Inclusive, eu trabalhava em 2, 3 escolas ao mesmo tempo, porque na época tinha os contratos emergenciais, o Pradem, não sei se tu recorda. Sim, então, eu tive Pradem. E era muito bom, porque pagava o dobro do que o Estado nos remunerava, né? Então, eu sempre aceitava. Inclusive, tem uma parte que eu lembro de que aquele valor que eu recebi de um contrato, eu guardei todo o valor. Porque eu tinha uma motinha, CG, né? Onde, às vezes, por quê? Porque às vezes eu dava 2 períodos na CNC, corria para o Vive Magione, dava um período e voltava com a motinha para os outros 2 últimos. No mesmo período, na mesma manhã, dividia 5 aulas. Na mesma manhã eu ficava, e tinha que ser moto, não tinha dinheiro para comprar carro na época mesmo, então a moto fazia todo o trabalho que precisava. E nessa época tu já era casada? Sim, já era casada, não tinha a Bianca ainda. Não. E daí eu me lembro que no dia de chuva, né, de moto,
eu botava uma capa azul que eu não sabia. Daí, e continuava de moto. Continuava de moto, porque era a única maneira de eu poder dar conta de todos os períodos de aula que eu precisava dar. E eu me lembro que então eu chegava no bairro São José sempre correndo, né? Chegava lá com aquela capa, né? Toda de azul, eles não sabiam se era Liquigás ou a Clarice estava chegando, mas eu ia lá, né? Então, assim, ó, tem algumas coisas que na época me parecia fácil, né? Agora não sei se eu teria essa disponibilidade de fazer tudo isso, porque a gente vai ficando mais exigente, né? Com a idade e tal, mas era necessidade. Né? E eu queria muito Era para chegar onde tu queria, materialmente. Isso, e até profissionalmente, né? Porque eu tinha feito a faculdade, adorava esporte, né? Sempre fui de fazer muito esporte, mas a realidade em dar aula é bem diferente de ser quase atleta, né? Então a gente, né, foi engatinhando, mas assim, ó, sempre fiz o que eu gostava de fazer, né? Mas eu fiz direito em função de que eu precisava de mais renda, né? Queria mais renda. Queria buscar melhores condições para mim e para minha família, né? E deu certo, graças a Deus. E em questão de paixões, porque são coisas tão diferentes, distintas, né? Mas eu acho que eu tenho um perfil assim, arrojado, né? Eu tenho um perfil de buscar, de brigar, e isso o direito exige muito, né? Sempre gostei de ler muito, de estudar muito, né? Então isso me ajudou muito, assim, porque, veja, eu dava aula em 3 escolas ao mesmo tempo, fazia faculdade, né, de direito, e todas as outras questões domésticas que a mulher tem, e não adianta dizer que Por isso que eu te perguntei se já tinha a Bianca, se era casada na época. Depois que eu ingressei no direito, acho que no 2º, 3º ano, terceiro ano, eu engravidei da Bi, né, e agora, né, meu assim, o maior orgulho, acho que de tudo isso, o que tem de bom, assim, é a Bianca. Né, porque ela seguiu meus passos, é minha sócia no meu escritório. Ela é advogada também. É advogada também, brilhante, está agora fazendo seu mestrado em Portugal. Então, assim, ó, eu acho que a gente vai buscar, a gente sofre, porque não é fácil. Se me pedir, foi fácil? Não foi fácil, né? Eu acho que todo mundo tem a sua caminhada e não é muito fácil, né? Mas eu sempre fui de colocar metas. E isso eu aprendi no sindicato. Eu fui sindicalista por 12 anos, o Simpro-RS. E lá eles exigiam a questão de metas. Eu até nem sabia que estava fazendo muito no início lá, né? Mas fui convidada para ir e tal. E fiquei 12 anos depois, me identifiquei lá, porque era a questão de lutar pelas minhas colegas professoras. E lá eles colocavam muito metas. E dava certo. Eu comecei a me dar conta que dava certo. Daí comecei a colocar metas. Por exemplo, quando eu peguei o Pradem, que nós comentávamos antes, eu coloquei a meta que eu ia guardar aquele dinheiro para comprar um carro, porque eu estava cansada de me molhar e de ficar correndo de moto, né? Daí comprei um carro com o valor que eu guardei naquele ano que eu trabalhei. Então, sempre coloquei metas, ó, quero fazer direito, quero ter meu escritório, né? E fui alcançando, assim, as minhas conquistas. Não foi fácil, eram desafios. Muitas vezes dá vontade de desistir, de jogar tudo pro alto, né? Porque as dificuldades são maiores do que as conquistas. Mas eu nunca desisti, graças a Deus, sou uma pessoa feliz. Posso dizer, assim, que agora a minha meta é ser mais feliz. Porque eu sou, eu já sou feliz, tenho tudo que eu preciso. Não tudo que eu desejei, não tudo que eu sonhei daqui a pouco, né? Mas tenho tudo que eu preciso. Tenho uma família maravilhosa, uma filha que não é porque a mãe diz que diz que a mãe sempre elogia os filhos, mas é uma menina de ouro, nunca me deu trabalho. Nunca me deu, assim, nada que eu pudesse dizer, mas para que? De novo. Não. Sempre fui estudiosa, linda de morrer, né? Competente no que faz. Uma simpatia, além de tudo, porque ela é cativante, né? Sim. Ela tem um carisma, assim, muito grande. Responsável. E, assim, ela seguiu meus passos e eu vejo que os valores os bons valores, né? Que eu consegui passar. Né, uma menina do bem, uma menina alegre, né, vai buscar as coisas que ela precisa também, ela é guerreira também, ela é mais calma, ela é mais calma que eu, assim, né. E de repente ela encontrou muita coisa pronta, né? Na verdade eles começaram a trabalhar no meu escritório, tanto ela como meu genro, e assim, já com uma clientela bem definida, né, então foi só continuando. Mas agora eu vejo, assim, que eu me afastei um pouco do escritório. Né, em função da questão da Câmara de Vereadores e tal. Porque a Clarice também é vereadora, né? Isso, Este ano estamos lá no 3º ano da Câmara de Vereadores. Então, me afastei um pouco,
né? E deixei mais para administração na questão, né, dela ali, do meu genro, das minhas colegas que trabalham no escritório. E vejo que, assim, só aumentou a clientela, só aumentou o rendimento, né? Então, não tem do que se queixar. Não tem que se queixar. Então, eu digo que eu sou feliz porque tenho tudo que eu preciso. Profissionalmente, sou bem realizada, né? Pessoalmente, a gente sempre vai buscar alguma coisa a mais, né? Mas estamos sempre na conquista. Acho que a gente nunca está contente com tudo que tem, né? Não, a gente sempre quer alguma coisa, né? Por isso que eu digo, a minha meta é ser mais feliz. Quando a gente diz assim, quando a gente almeja o que os outros têm, não. A gente sempre quer mais do que a gente mesmo tem. Sim. É sempre uma coisinha a mais. Acho que é normal, né? É do ser humano, né? A gente é insatisfeito por natureza. Mas quando tu chegaste no estadual, que tu acabou sendo primeiro vice e depois vereadora, né? Diretora, não vereadora, desculpa. Ela tem uma capacidade, assim, muito calma. Ela é zen, sabe? Tem aquele aluno, assim, ó, de 3 vezes maior do que a gente, ainda mais no noturno. Sim, eram bem difíceis. Porque eu te peguei vice no noturno, né? Isso, dessa aula. E quem manda, quem administra uma escola sempre é o vice, né? O diretor operacionalidade, né, é o vice. A funcionalidade ali, a logística, que chamam, isso. É o vice. Uhum. Aí a gente tinha vontade de socar um aluno e ela assim, cara, por que tu fez isso? Sabe, assim, maior tranquilidade. E tudo se resolvia, né? É interessante. Eu sempre me identifiquei muito com os jovens, assim, né? Eu sempre falava com eles na mesma linguagem deles. Mas também eles sabiam até onde poderiam ir, né? Porque eu sempre fui meio mão de ferro, assim, muito exigente nas questões. Então, eu tinha uma parceria grande com os alunos, né? Um respeito por eles, entendia a fase deles, né? Mas também eles sabiam até onde ir, né? Porque muitas vezes a gente pedia até para que pudesse procurar outra escola, na verdade, onde se identificasse melhor, porque ali não tinha rendimento, não estava feliz, né? Então, a gente chegava a esse ponto também. Mas, assim, ó, se eu tenho saudades de algum lugar é do estadual. Né? Aquilo lá foi uma escola, eu lembro muito de tudo que passou. E às vezes a gente acaba recordando coisas que não lembrava, estava lá apagado, né? E a gente, assim, o meu primeiro discurso, né? Mas a primeira intervenção que eu fiz junto aos professores quando eu assumi a direção foi que minha meta, meu propósito era transformar o Colégio Estadual Farroupilha numa grande família. E graças a Deus, assim, eu consegui, porque só fiz amigos, né, colegas de trabalho, mas muitos amigos lá, me realizei muito profissionalmente, em função porque eu gosto da questão de gestão, né, eu gosto dessa questão de gestão de controle, né, eu sou muito controladora da situação. Mas de uma forma muito amigável, né, a gente não nota. E tentava sempre compreender as dificuldades dos professores também, dos alunos, da família em si. Então, acho que a gente fez um grande trabalho lá na época, com muitas mãos, né, sempre, que sozinho tu não faz nada, mas eu acho que a missão cumprida. O estadual, ao menos era na minha época, uma parte da tua, eram 3 escolas distintas, manhã, tarde e noite, isso, né? Aí tu tem que, para ser diretora, tu tem que administrar professor, que não é uma classe unida, tu tem que administrar alunos que estão, assim, em conflito hormonal, né? Porque é quase tudo adolescente. Os problemas da família. Os pais que vêm cada um. Quando a gente reclama muitas vezes a gente reclamava de um aluno, mandava chamar o pai, aí a gente entendia porque que o aluno estava daquele jeito, né? Mas assim, realmente assim, as pessoas. E outra coisa que eu sempre senti, Clarice, no estadual, é que como as crianças vinham de um outro núcleo de muito tempo, outras escolas, que então as famílias se envolviam com essas escolas que moravam perto. E de repente chega no estadual, é passageiro, não vou nem me envolver. Eles não tinham, eu sentia que eles não tinham a sensação do pertencimento. Eles não parecia que eles não tinham aquela sensação que pertenciam àquela escola. Então a gente fazia as atividades, né, extracurriculares aí, tipo Festa São João. Era uma dificuldade de nós termos um público considerável lá, né? Porque os pais não vinham participar. Eu sempre digo, né, que quando a gente tinha necessidade de chamar um pai e aí nunca vinha para a escola, era só tirar o celular do aluno.
A gente diz, olha, vamos deixar teu celular aqui, né? Em 2 toques, assim, ó, o pai podia morar no interior, no bairro, em qualquer lugar, aparecia lá me xingando porque eu tinha retirado o celular. Mas tu resolvia, né? Eu explicava que não tinha retirado, na verdade, pedi emprestado, deixei ele ali, né, para que a gente pudesse conversar. Então, é grande dificuldade trabalhar com os pais, né, porque ali no estadual tem isso, como os alunos vêm dos bairros, né, do bairro de toda a cidade. Tudo que é lugar da cidade. Do interior, né, para fazer o ensino médio, eles vêm com uma rotina diferente das escolas, onde eles estavam no ensino fundamental, e ali é um outro mundo, né? Quando sai do ensino médio e vai para a universidade, é outro mundo também. Então, são realidades diferentes, e os pais até se adaptarem, assim, demorou. Mas a gente conseguiu fazer um trabalho bom, a gente conseguiu, acho, até a questão física da escola, a gente fazia melhoramentos, então acho que a gente tem missão cumprida no estadual. Sou testemunha. Eu tenho muito carinho também pelo estadual. O estadual me acolheu por muito tempo, né? Também Sim. Como professora. E foi ali que tu despertou a vontade de trabalhar como vereadora? Não, na verdade, eu nunca despertei essa vontade, né? Sinceramente, assim, eu nunca tive uma pretensão política, né? Sempre que tinha eleições, os partidos me procuravam, né? Mesmo enquanto diretor. Eu sempre dizia, não, agora eu tenho esse compromisso com a escola e eu quero me aposentar. Porque se eu me ausentasse da escola, né? Tirasse licença para me candidatar, eu iria ter que trabalhar muito mais para poder me aposentar, tá? Então, para mim não era vantagem, nem financeiramente. Era um desvio de carreira. Né? Na verdade, eu ia ter que voltar a trabalhar muito mais, porque eu teria saído de sala de aula, teria saído da direção, né? E a gente vai por mais tempo trabalhar, ao invés de 25 anos, iria para os 30 na época. Agora parece que mudou algumas regras. Então, não era conveniente, e eu não tinha essa pretensão política, sabe? Eu não tinha essa questão. Mas daí, nessa última eleição, né, o nosso prefeito Feltrin, né, me convidou por 4 reuniões a gente fez, né, para decidir, porque eu não tinha experiência nenhuma, não tenho experiência nenhuma na política, né, eu sempre digo que eu não sou política, estou na política, porque a política, como está posta, é muito difícil, né, e eu não concordo com muitas coisas que estão postas, né, nessa questão, porque eu acho que uma delas é quando a gente se elege, a bandeira é farroupilha, e não a bandeira do partido. Então, muitas coisas não acontecem porque a política fica acima dos interesses coletivos. Mas existe uma pressão muito grande, né, a estrutura já está pronta quando a gente chega. Já está posta, é muito difícil de mudar, e então eu entendi que eu ia fazer meu trabalho, né, eu não sou uma vereadora polêmica, né, não vou buscar a bandeira de outros vereadores, né, eu faço a minha bandeira, que é a questão das mulheres, né, em função de que eu fui coordenadora municipal da mulher muitos anos, né, e ali eu aprendi muito e senti a necessidade de ainda, né, devolver para a Farroupilha essa questão da minha experiência, tanto no direito como na educação, né, nessa questão de devolver as oportunidades que Farroupilha me deu, porque eu lutei muito, sempre fui buscar, mas tive muitas oportunidades. E Farroupilha é de dar oportunidade para as pessoas. Depois, claro, as pessoas têm que saber ocupar, né? Mas deu tudo certo assim. E daí resolvi me candidatar, né? Mas mais foi para ajudar realmente o prefeito Feltrin, que ele precisava de mulheres, como sempre, né? Eles procuram as mulheres nas eleições, não foi diferente. Mas ele me fez enxergar que era possível fazer algo diferente e que eu teria todo o apoio, né, e que nós iríamos trabalhar juntos e tal. Então acho que eu vou trabalhar mais um pouquinho, né. São 3 anos já, né? Falta mais. Veio uma reeleição? Na verdade, é tudo, assim, ó, se tu me pedisse hoje, né, tu vai querer se reeleger? Eu não sei, né. Está sendo uma boa experiência. Está sendo uma boa experiência, é um mundo novo, assim, mas eu acho que um pouco decepciona, sabe, porque a gente também não consegue avançar. A função do vereador é muito restrita, porque quem executa é o executivo, né? Quem legisla é a Câmara de Vereadores, mas a gente às vezes não consegue avançar muito, a gente tem uma questão limitada de fazer toda aquela ligação da população com o executivo, né, fiscalizar o executivo, mas a gente não pode executar.
Sim, quem administra é completamente diferente do que... E o meu perfil, tu sabe, é arregaçar as mangas e trabalhar. E fazer, e agitar. E daí eu me sinto um pouco assim. E daí, com o passar do tempo, né, eu achei, se eu vou ter que fazer algo, porque só vir aqui, né, só ir ali, para, na verdade, nas sessões, né, aquilo me frustrava muito. E às vezes me pediam, o que eu estou fazendo aqui? Me pedi várias vezes, me fiz esse questionamento. Então, instituí a Frente Parlamentar das Mulheres, que pelo menos com a frente eu posso executar algo, o que o vereador não pode, né? Então, eu faço toda essa questão da Frente Parlamentar das Mulheres, na conquista dos seus direitos, dos seus espaços, né? Nessa frente. Então, eu faço eventos, né, onde reúne as mulheres, onde a gente faz debates, né, para a questão de avanços, né. Então, agora parece que eu estou me sentindo mais útil do que no início. E a gente aprende muito. Como é que foi... foi um encontro, não sei como é que a gente chamava, que tu organizou, que tinha... promotor, tinha a promotora, tinha delegado, isso. Tinha... É uma mesa redonda, a gente fez... Exatamente. E hoje tem esses nomes diferentes, né? Mas é uma mesa redonda. Não, é uma mesa redonda. E a gente acaba conhecendo assuntos de Farroupilha que tu não imagina que tem. Sim. Na verdade, a questão da violência doméstica, né? A primeira edição da mesa redonda foi a questão da violência doméstica, a gente fez um debate bom. E nesse debate, porque eu sempre digo, não adianta a gente fazer reunião para marcar outra, a gente tem que encaminhar as coisas, né? Eu não consigo ver as coisas só no debate, né? A gente tem que encaminhar. E lá naquele dia foi encaminhado, inclusive pela promotoria, que é interessante seria nós termos alguma disciplina ou um tema transversal nas escolas que trabalhasse essa questão da valorização da mulher, essa questão que a mulher tem que ser respeitada, que a mulher tem direito do seu espaço, né? E ali eu criei um projeto de lei que está para ser aprovado agora, que vai ser instituído em todas as escolas municipais, então, como tema transversal esse tipo de trabalho, que não é nada mais do que o nosso moral e cívica da época, que resgatava valores, que nós não temos mais isso, né? Então, eu trouxe em outro formato, né? E vai ser trabalhado, então, nas escolas essa questão, para que talvez possamos mais tarde erradicar, né, essa questão da violência doméstica. Eu acho eu vou sempre na frente, mas assim, o que eu acho é que quando homens saíam para trabalhar e mulheres cuidavam da família, elas não eram desvalorizadas como elas são hoje, porque elas eram admiradas e respeitadas como tal, do lar. Claro que violência sempre houve, né? Sim, sempre tem. Agora, ao mesmo tempo, hoje, assim, com o passar do tempo, a gente foi perdendo esse respeito e acaba, então, assim, uma competição que não tem necessidade nenhuma, né? E acaba uma agressão entre homens e mulheres, uma desestrutura emocional nas famílias. Eu vejo que assim, eu sempre insisto nessa questão que é na qualificação das mulheres, em função de que eu acho que elas ficam um pouco reféns, né, de seu companheiro, de seu esposo, pela falta de dependência financeira, né? Eu acho que quando a mulher é independente, ela tem sua qualificação, ela trabalha, ela tem a sua renda, ela pode daqui a pouco romper com aquela violência e iniciar uma nova vida e ser feliz. E eu acho que até hoje essa falta de coragem para o rompimento é a questão financeira. Sim, porque as famílias não podem ajudá-la, né? Tem filhos, e a primeira situação que o marido, o companheiro, fala, vou te tirar os filhos. Pouca instrução, porque não buscaram qualificação. Então, já aquele temor, falou dos filhos, a mãe recua, né? Então, acho que fica difícil de romper, de começar uma vida nova, de ir atrás do seu sonho, de ser feliz, se não tiver uma qualificação. Também tem o projeto de lei, então, nesse sentido, né, para que o executivo faça iniciativas, políticas públicas para qualificar nossas mulheres, principalmente as mais vulneráveis. Bingo! Eu sou muito antipática quando eu ouço a palavra... Já foi aprovado esse projeto. Empoderamento. Sabe? Eu imagino assim, uma mulher com uma capinha nas costas tentando voar e se esborracha na primeira, porque tu vai acreditar numa coisa que não existe. Isso. Tem que ser qualificação. E cada vez que eu pensava em te entrevistar, era exatamente este o exemplo de que assim, ó, tu quer
Uma outra coisa que eu sei que é tua paixão, que tu acordas, ao menos tu acordava cedo no domingo para assistir aquele programa de carros, né? Isso. Adora. Então, assim, tu consegue dividir, sabe? Mas, assim, sempre te qualificando. Não Sim. basta acreditar que tu pode, porque tu não pode. Se tu não tem conhecimento, tu não pode. E o mercado de trabalho está muito competitivo, já sempre foi, né? Uhum. E agora só se estabelece aí no mercado de trabalho quem tem uma base, uma qualificação. Exatamente. Até para a questão da internet, essa questão da informatização, a gente tem que estar sempre estudando, né? Por exemplo, lá no escritório agora está tudo informatizado os processos, tem poucos processos físicos, né? Então a gente tive que estudar, tive que buscar, a gente tem que estar sempre se qualificando se a gente quer chegar aonde a gente quer, né? Onde a gente deseja, a gente coloca a meta para chegar. Então eu vejo que com esse projeto de lei que a gente, então, é mais um instrumento, né, que a gente oferece para o executivo para que tenha políticas públicas para qualificar nossas mulheres, para que realmente elas possam trabalhar, ter sua independência financeira e por vezes até romper com o ciclo da violência. E uma coisa que eu gostaria de deixar registrado aqui também é que, assim, com todo esse trabalho, ela tá sempre com o cabelo, eu já falei antes, o cabelo tá sempre arrumado, ela tá sempre apresentada. A minha madrinha, a filha dela foi rainha do Clube do Comércio em 1900 e alguma coisa, né? E aí ela dizia assim pra filha dela, eu nunca mais esqueci: dorme sorrindo, porque no momento que tu estás representando uma entidade, a Clarice eu acho que está representando alguma entidade, tá sempre certinha, arrumada, bem apresentável. Então, assim, outra coisa que eu quero registrar é que, assim, tu cuidou da mãe também. Sim, eu ia te falar essa questão, ia tratar da minha mãe agora, na verdade, da vaidade. Minha mãe era uma pessoa vaidosa, ela era semi-analfabeta. Só assinava o nome dela, mas era de uma sabedoria. Ela tinha aquela calma, assim, ela ficava te escutando. E depois ela dava a opinião dela. E a opinião dela era bingo. Tu podia seguir, ela tinha, assim, uma experiência, ela sofreu muito, tá? Uhum. Por isso que eu digo assim, a gente tem que cuidar nessa questão de aprender, né, com as experiências e com o exemplo dos outros, né? Então, a minha mãe, na verdade, foi uma mãe muito... uma poderosa, linda, sempre vaidosa. Tu não encontrava ela caminhando nas ruas de Farroupilha sem um salto alto, né? Sempre com o cabelo, toda sexta-feira ia fazer seu cabelo. Ela tinha, que na época, assim, há muitos anos atrás, ela tinha a sobrancelha, tinha ali no olho, tudo já feito fixo, né? Como é que eles chamam? Que agora a gente faz... A gente chamava de permanente na época, era cílios, era sobrancelha. Isso, e agora a gente faz também, mas, né, com outro formato. E ela era sempre de unha pintadinha, tanto que no velório dela a gente fez maquiagem, fez unha, né, foi contratada para fazer porque era o sonho dela, né, e coloquei um sapato de salto alto. Ela foi enterrada de salto alto? Porque era o sonho dela, ela não tirava aquele salto alto. Passa o tempo, ela era diabética e ela teve umas complicações e ela ficou acamada. 8 anos e 7 meses, com fralda, sono. Mas a vaidade ela nunca perdia. Nunca perdia. Eu pedia para a cabeleireira dela e tal, ir lá, cortava o cabelinho dela, fazia a sobrancelha dela, pintava o cabelinho, a unha, ela estava sempre impecável. Continuou, porque ela exigia. As características, ela estava consciente mesmo, acamada. Ela morreu consciente. Ela morreu consciente, só não tinha mobilidade alguma. Então foi muito difícil, mas aí eu aprendi com ela essa questão de nós temos que parar um dia de trabalhar e viver, né? Porque ela trabalhou muito, sofreu muito, não teve essa questão, talvez por falta de conhecimento, fez umas escolhas erradas, como todos nós fizemos, e as consequências vêm, não pensa que não vem. Tua vida não foi sempre um mar de rosas, né? Mas eu podia dizer assim, ela não foi feliz, né? E eu aprendi com isso, que eu queria ser feliz. Né? Eu fui buscar tudo que eu achava que poderia chegar lá e ser feliz. Então, eu acho que a gente aprende, né, com o exemplo. E tu tem consciência que não foi o que tu conquistou que te fez feliz, era uma essência que já vinha de ti, né? Isso, já estava ali essa necessidade. Acho que todo importante. mundo tem essa necessidade, só que às vezes não se dá conta, né? A gente começa a trabalhar muito, então a gente tem que trabalhar conforme a necessidade, né?
porque a gente não é eterno, né? Então, eu estou diminuindo o ritmo de trabalho, o escritório eu já deixei para administração da família, né? Estou viajando mais, me dedico muito, porque o bom da Câmara de Vereadores também é que a gente pode trabalhar muito online, né? Essa questão que veio de trabalhar online nos ajuda muito, né? Onde tu tiver uma internet, tu faz um projeto, envia, tem assinatura digital, tudo certo, não precisa estar na Câmara de Vereadores. Claro, tem os dias que são marcados para conversar com a população, mas tem o WhatsApp também, a gente fala muito, a gente resolve muitas coisas. Resolve com mais agilidade do que tu sentar e conversar. Olha, se tu tiver que falar com o secretário com uma demanda, né, tu vai lá, tu vai ter que marcar horário, às vezes não tá lá, pelo WhatsApp, tu faz uma Aqui a gente faz entrevistas que não teria condições fisicamente com uma pessoa do outro lado do mundo. A gente faz videochamada e resolve a demanda aí. Então, essa questão, né, da tecnologia veio para nos ajudar e a gente tem que só nos adaptarmos, né? Então, eu acho que a gente tem que aprender, sim, com os exemplos, né? E o exemplo da minha mãe mostrou que a gente não pode só pensar em trabalhar. Ela viveu para os outros, né? Eu também fiz muita coisa pelos outros, pela família e tudo, mas chega um ponto que eles têm que caminhar com as próprias pernas, e ela não, até o final, né? Ela era muito controladora como eu, acho que eu herdei dela, mas ela, na verdade, ela viveu para os outros, para os filhos, para o marido, para a família, e esqueceu dela. A única coisa que ela tinha dela era a vaidade. Mas manteve até o fim. Manteve até o fim. Clarice, eu te agradeço, a gente está aqui estourando o tempo, mas assim, nem que passar alguma mensagem, que bom, né? E é muito importante o teu registro aqui no Mulheres na Real, para falar que a realidade também podem ser realizados os sonhos, mas desde que a gente busque, que a gente lute, porque nada cai do céu, né? Com certeza. Tu é um exemplo disso. E outra coisa, assim, ó, se vocês repararem em tudo que ela falou, ela foi até o fim, ela se aposentou no CNC, no estado, que é no INSS, se aposentou no estado, né? Continua trabalhando como autônoma, como advogada. Isso. E continua, e tá agora para o município também. E então, assim, ó, ela começa e termina alguma coisa, que já é difícil, eu já morro de inveja, eu já mudo de ideia no dia seguinte, eu ainda não sei o que eu quero ser quando eu crescer, né? Mas difícil. Pode ser muitas coisas. Sim, é só querer. Então, eu deixo assim a mensagem de que nós mulheres, né, porque a minha bandeira realmente são as mulheres, nós podemos ser felizes, sim, mas nós também temos que fazer a nossa parte, não se vitimizar, né, se encolher e sim colocar metas, propósitos na vida da gente e buscar a qualquer preço. E assim, se as pessoas que estão ao nosso lado não nos acompanham, a gente tem que abandonar. A gente tem que pessoas que nos agregam assim, nos agregam nos nossos propósitos, na nossa vida, né? Então, sejam todos, a gente tem que buscar felicidade. Pronto, se é feliz com qualificação ou não, mas tem que ser feliz. E se conhecer, né? Porque ela se conhece, ela tem uma firmeza que ela se conhece. Então, assim, não é qualquer vento que bate e sacode o cabelo. Não, a mulher é muito forte, né? Ela é muito sensível, ela às vezes só não sabe o poder que ela tem. Eu te agradeço. Eu que agradeço. Eu acho que as coisas acontecem realmente na hora certa. E esse presente é para vocês de casa, homens, mulheres, alunos que vão se identificar com a Clarice. E eu prometo, mesmo sendo difícil, que a gente volta com uma próxima convidada. Até a próxima. Obrigada, Clarice. Eu que agradeço, sempre às ordens.